Oi, gente. Eu me chamo Ava, eu sou missionária em tempo integral aqui na Casa de Oração Liberdade Rio e nós preparamos uma série de conteúdos para vocês, conteúdos que a gente acha pertinente para esse tempo, a fim de edificar a sua fé, a fim de que você cresça no conhecimento de Deus. E nós estamos muito empolgados. O tema do vídeo de hoje é o movimento global de oração e o plano de Deus. A gente vai começar falando do plano eterno de Deus. Qual é o plano do Senhor? Em que ele estava pensando quando ele criou todas as coisas? Quando ele criou céus, terras, no que ele estava pensando ao fazer a humanidade? Em Gênesis a gente tem a resposta, quando a gente olha para o início da história da humanidade, a gente vê o Senhor criando todas as coisas, céus, terras, animais, e ele cria o homem à sua imagem e semelhança, dá ao homem uma família, que ele faz a mulher para o homem, e dá uma ordem ao homem: reproduza-se e domine sobre todas as coisas. E o Senhor sempre estava com o homem na viração da tarde, conversando e tendo comunhão com o homem. E a partir desse relacionamento que ele dava instruções para o homem. Então a gente tem a resposta sobre o que o Senhor queria. Quando ele pensou na humanidade, ele queria se relacionar. Ele queria intimidade. Uma família onde ele pudesse depositar o coração dele e essa família expandir o plano dele, o coração dele sobre todas as coisas. Então esse é o plano eterno do Senhor. A gente vê de Gênesis a Apocalipse o Senhor querendo a mesma coisa, uma família que tivesse relacionamento com ele e a partir do seu coração vivesse na terra, povoasse a terra e dominasse todas as coisas. A gente tem o evento do pecado, que foi um ato de rebeldia deliberado do homem contra Deus, contra o conhecimento. Então o homem ele passou a rejeitar a mente do Senhor, e todos os homens, consequentemente, que vieram após o pecado também nascem rejeitando o plano de Deus. Mas o Senhor não deixou de querer ter essa família, com a sua mente, com intimidade. E todos os eventos que aconteceram depois do pecado, eles não foram eventos aleatórios, foram eventos pensados. Deus ainda continuava pensando na sua família, ele ainda queria relacionamento, ele ainda queria intimidade com o homem, ainda queria que o homem soubesse o que se passava no seu coração e caminhasse na terra que ele fez com a sua mente. Então vamos dar uma olhada panorâmica de como que Deus interagiu com o seu povo para que ele pudesse ter o que ele queria. A gente vê que com Abraão, ele escolheu Abraão para que fizesse uma grande nação a partir de Abraão. Então ele prometeu a Abraão que faria dele um grande povo. Depois José, que serviu para preservar essa grande nação, que o Senhor tinha feito uma aliança de fazer uma nação numerosa. José foi escolhido para preservar essa nação no Egito, livrar o povo da fome. Depois a gente tem Moisés, que foi escolhido para libertar esse grande povo, que o Senhor tinha escolhido para fazer todas as outras nações abençoadas a partir dessa única nação. A gente tem Davi, ao qual foi um homem segundo o coração de Deus, e que o Senhor prometeu a ele uma descendência e que o seu trono jamais teria fim, que foi Jesus. A gente tem o próprio Jesus, que veio como homem e reconciliou o nosso relacionamento com Deus, fez paz entre o homem e Deus e restabeleceu o nosso relacionamento. Agora a gente pôde se achegar ao Senhor livremente. Então, o Senhor vai de geração a geração movendo cada vez mais o seu povo para próximo de si e para próximo do que ele quer. E depois da era apostólica, a igreja passou por um período muito sombrio e depois de 1.500 anos aproximadamente, o Senhor envia ondas de avivamento, ondas que renovam e lavam a igreja, trazem ela para a sua identidade real. Por quê? Porque nada que o Senhor faz na história da humanidade é sem o povo dele. Tudo ele faz a partir do seu povo, a partir de homens que ele escolheu e a partir da sua igreja. Então, quando a igreja está desviada do foco, da direção, o Senhor atrás para próximo, porque ele quer usar o seu povo para ser luz para as outras nações, para que as pessoas saibam quem é Deus, quem é o Deus do seu povo. Então, a igreja desse período, ela passou por um período sombrio e 1.500 anos depois, Deus vem enviando ondas. Então, nas gerações passadas, a gente tem a reforma protestante, justificação pela fé, a santificação, batismo no Espírito Santo. Em cada geração, em cada tempo, ele foi trazendo ondas que estavam lavando a igreja e trazendo ela para dentro do seu propósito, porque o Senhor trabalha em parceria com o seu povo. Mas o que ele está fazendo na nossa geração? O que ele está fazendo hoje? Se a gente parar e olhar atentamente, tem algo específico que o Senhor está fazendo em cada canto da terra.
expressões de adoração e louvor e oração estão surgindo de todo o globo terrestre. A Igreja do Senhor está orando como nunca antes. Nem na Bíblia isso nunca aconteceu. Isso é histórico, é inédito, está acontecendo hoje, na nossa geração. Então, a resposta para essa pergunta é que o Senhor está movimentando, através do seu Santo Espírito, toda a sua igreja para orar incessantemente, como nunca antes. Então, o que o Senhor está fazendo na nossa geração é um movimento global de oração. A gente tem uma profecia, Malaquias 1:11, que profetiza sobre esse movimento global de oração. Ela diz: mas o meu nome é grande entre as nações, e do Oriente ao Ocidente se oferecem ofertas puras a mim. Essa profecia, na época, ela foi direcionada aos sacerdotes da época que não tinham cuidado com o templo, não serviam adequadamente ao templo e desprezavam o nome do Senhor. Então, essa profecia era como se Deus estivesse dizendo para os sacerdotes: vocês não me valorizam, vocês não me dão honra devida, não me dão o louvor que é devido, tratam o serviço do templo de qualquer forma, mas eu vou levantar em outros lugares pessoas que me deem dignidade, pessoas que honrem o meu nome, pessoas que ofereçam ofertas puras, as ofertas que eu peço. E isso é incrível, porque naquela época as ofertas eram oferecidas só em um lugar específico e por um determinado tipo de pessoas separadas. Eram os sacerdotes, os levitas, só eles poderiam ministrar o Senhor e oferecerem ofertas, e só tinha um templo. Então, que lugares seriam esses que o profeta estava falando para eles? Deve ter causado um choque na mente. Outros templos, outros lugares. Deus estava falando de nós, da nossa geração, desse tempo, que agora em todo lugar da terra pessoas iriam levantar ofertas ao Senhor. As ofertas eram incenso, que simboliza nossas orações, era uma adoração contínua através de sacrifícios, e isso é para nós, é uma profecia que estava apontando, foi o próprio Senhor que disse. E isso é incrível, porque é o que o Senhor está fazendo nesse tempo, num contexto muito parecido, onde a Igreja do Senhor não dá o valor devido a Ele. A gente está sendo restaurado no nosso sacerdócio. Nós temos uma realidade de uma igreja global que não ministra ao Senhor como a sua prioridade. E é isso que o movimento global está fazendo. E a primeira característica do movimento é que ele é global, ele é por todo canto. O Senhor está varrendo toda a terra e convocando a igreja a orar. Estejam diante de mim em oração. Estejam diante de mim fazendo sacrifício. Estejam diante de mim em orações. E uma coisa que aquece muito meu coração é que é para todas as pessoas. Ele abriu isso para todo o seu povo. Antes era só para um tipo específico de pessoas, de sacerdotes. Agora ele chama toda a igreja. Todo nascido de novo pode estar diante do Senhor orando. Todos nós podemos agora estar juntamente levantando incenso aos céus. E o segundo ponto sobre o movimento global de oração é que ele é constante, ele é dia e noite. Todas as vezes que a gente lê na Bíblia a palavra dia e noite, ela está rapidamente ligada à oração. A gente tem Jesus ensinando a orar, ele ensinando seus discípulos a orar, falando de Lucas 18, para que ele pudesse fazer justiça. E não fará justiça àqueles que oram dia e noite. Então, oração dia e noite. É isso que o movimento global está fazendo. Ele está levantando orações dia e noite. Em Isaías 62, a profecia diz que sobre os seus muros colocarei vigias que não descansarão e não se calarão, até que estabeleça Jerusalém como objeto de louvor. Dia e noite não se calarão e não se cansarão. Uma profecia que estava relacionada ao fim das coisas, de quando Jesus vai voltar e vai restabelecer todas as coisas. Ele vai transformar novamente Israel e Jerusalém como objeto de louvor para todas as nações. Mas antes disso, a igreja vai estar orando incansavelmente, clamando para que os desejos do Senhor se cumpram. Então, o movimento global de oração está totalmente dentro do plano de Deus, porque está totalmente ligado ao fim dos tempos, ao retorno de Jesus. Jesus, ele volta
E antes que ele volte, uma série de eventos acontecem e a igreja ela participa ativamente. Ela está clamando orações intercessórias para a vinda do Senhor, para que ele faça justiça. E justiça é o que vai motivar a vinda do Senhor. Ele volta para fazer justiça. E a igreja vai estar desperta, totalmente acordada, clamando para que ele venha. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha incendiado o seu coração, tenha aquecido você e despertado você para o que Deus está fazendo na nossa geração. Siga a gente nas nossas mídias sociais, ative as notificações para receber os novos vídeos e vamos juntos.